seguidores aqui do Autenticidade Jurídica. Hoje estamos em mais uma pauta. Hoje, com a nossa convidada especial, nós vamos falar sobre os desafios da locação no novo cenário do mercado imobiliário. E eu acredito que é um tema muito importante, porque locação é algo que afeta mais de 15 milhões de moradias pelo censo que a gente tem aí de 2022. Então, eu gostaria de começar iniciando, apresentando, né, na verdade, a nossa convidada especial, Romilda Rodrigues, negócios imobiliários, dona de imobiliária. A gente se confunde com a pessoa jurídica, viu, Romilda, às vezes? É, de fato. Negócios imobiliários, ela é dona de imobiliária, formada em administração e tem algo mais, né, doutora Ivone? Tem uma coisa que eu acho apaixonante no estudo dela, gente. Ela é entusiasta de neurobusiness. Explica pra gente, Romilda, o que é isso? Ai, muito obrigada, doutora Kelly, doutora Ivone, pelo convite. Muito obrigada também aos telespectadores, seguidores, né, da Autenticidade. Que bacana esse canal de vocês, de levar a comunicação. Sou super fã, já acompanho lá, já fica a notificação. Para toda hora que aparece, eu já estou acompanhando então, ali. Olha, a Romilda disse uma coisa importante. Sigam lá o Autenticidade, @Autenticidade Jurídica. Aproveita e segue também da nossa convidada, @Romilda Rodrigues, Negócios Imobiliários. E o nosso? E o nosso, doutora Ivone Dourado. Ivone Dourado.adv. kellymedrado.adv, viu? Todos vocês vão lá e seguem nossas redes sociais. Senão o Yarley puxa a nossa Isso, orelha a gente dizendo... esquece de fazer. Isso, a gente esquece de falar dos nossos arrobas. Isso, é Viu, Yarley? A gente fez direitinho, tá vendo? Então, nós estamos aqui falando sobre os desafios da locação e quem tem mais propriedade para falar nisso, senão quem vive o dia a dia do mercado imobiliário. Nós temos em Petrolina, no Vale do São Francisco, algumas situações que são atípicas, né, Romilda, acerca de locação, de negócios, um volume muito grande. Mas a locação, ela também tem essa disponibilidade, tem escassez de locação no mercado imobiliário, como que está funcionando? Nós vivemos numa cidade, né, que está em expansão o tempo todo. E o que acontece? Existe uma demanda muito grande pela locação imobiliária e pouca oferta. Então, a gente lida com alguns conflitos com relação a isso. Pouca oferta, né, a falta um pouco de manutenção por parte dos proprietários, algumas dificuldades que eles encontram, os locatários, para poder estar adquirindo nesses imóveis. E o locador acaba também se beneficiando um pouco dessa situação, que é o aumento dos preços dos aluguéis e algumas responsabilidades que seriam do proprietário do imóvel acaba sendo transferida para o locatário. Então, na verdade, no mercado imobiliário Petrolina, pelo que eu estou entendendo, tem uma escassez de imóveis disponíveis para locação e isso acaba gerando um aumento de valor de locações, né, isso. no mercado. Exatamente. Então, a oferta está pouca, a demanda é grande e a gente está passando por essa situação. Então, as pessoas chegam na nossa cidade, acham que é porque o interior vai encontrar aluguéis acessíveis e, de fato, não encontram. Né? Encontram aluguéis com valores bastante elevados. E aí, o locador tem a escolha para quem eu vou alugar. Sim. Ele faz um bom filtro do perfil do cliente, né? E acaba direcionando para essas pessoas. Isso é bom, então, para quem é locador, né? Então, para quem quer investir no mercado imobiliário em Petrolina... Temos muitas opções, muitas oportunidades. Para poder escolher o perfil do locatário. Exatamente. Porque a ficha do locatário para as imobiliárias é algo que é muito importante, né? De você poder filtrar. Porque isso, né, doutora Ivone, que trabalha aí no direito civil há muito tempo, com execuções, condomínio, gera uma demanda muito grande na área da inadimplência. Conseguiria filtrar, então, um pouco. É isso que Romilda trouxe, esse dado relevante. Nós estamos aqui na cidade de Petrolina, Pernambuco, mas eu acredito que isso também reflete em todo o Brasil. O Brasil, ele tem uma escassez habitacional. E essa escassez habitacional, ela vai ser... Ali tem
tentado ser resolvido pela locação. Então, de fato, as cidades exponencialmente econômicas, como Petrolina e outras regiões do interior, porque hoje existe esse movimento da saída da capital e o retorno das pessoas a uma vida mais simples no interior, tem produzido essa escassez e essa escolha do perfil. Muito embora isso não signifique com absoluta certeza que há segurança no pagamento, são coisas distintas, mas há uma seleção melhor daquele perfil pelo qual você busca como a pessoa que vai ser, naquele momento, exercer a posse sobre o seu imóvel. Então, isso é interessante. Aí vem a questão das garantias, né? Isso. Porque, assim, o locatário ele pode escolher uma das garantias, embora tenha uma que é pouco praticada aqui, mas que é bastante segura para ambas as partes, consegue, de fato, proteger o negócio, que é o seguro pela locação. Poucas pessoas praticam, né? Normalmente optam pela caução ou pelo fiador. E hoje, praticamente ninguém quer ser fiador de outra. Verdade. Muito pouco. O fiador se compromete pessoalmente, né? Juridicamente falando, a gente sabe que o fiador exerce, na verdade, o papel ali praticamente de pagador principal numa fase de execução. E seu patrimônio pessoal, ele fica bem comprometido. Então, é bem difícil hoje a gente achar fiador no mercado. Não me convidem para ser fiadora, eu não vou ser fiadora de ninguém. Jamais. Já está avisado. Não, que estou gravado. Assistindo esse podcast para a eternidade, não me chama, não vou ser fiadora, a responsabilidade é imensa. Mas Romilda traz esse ponto, não existe só o fiador, o Instituto da Fiança, mas do seguro. E eu acredito que é até mais vantajoso para você que tem um imóvel que quer fazer um bom contrato de locação, talvez um seguro fiança seja mais pertinente, não é, Romilda? Com certeza. É mais seguro para quem está locando, é mais seguro para o proprietário. Então, assim, é pouco praticado aqui. Acho que só a Porto Seguro hoje que faz aqui em Petrolina, as outras empresas ainda não aderiram. Isso. E engraçado, eu falei sobre garantia no Instagram da Autenticidade de Locação e justamente uma seguidora entrou em contato comigo perguntando, querendo saber mais, que ela é proprietária de diversos imóveis e disse como é que funciona isso, né, o seguro fiança. E eu passei justamente o contato que eu conhecia que fazia essa prática aqui em Petrolina, que é da Porto Seguro, já fazendo merchan aí Porto Seguro, da seguradora. Não está patrocinando o canal. Não está patrocinando o canal, mas é um seguro importante. E ela me fez alguns questionamentos, Romilda, se isso aumentaria o custo da locação ou não. O custo da locação não, porque é um seguro à parte. É como se você adquire um seguro de um veículo, um plano de saúde não deixa de ser um seguro. Então, você paga ali e pronto. Chegou aquele término de contrato, você tem que renovar também. Uma coisa interessante, Kelly, que você pontuou, que foi uma proprietária de imóvel que falou com você. Isso. O que tem acontecido, né? Devido aos desafios que os donos dos imóveis encontram com o inquilino e com os profissionais também que oferecem esse serviço, eles estão, né, se aperfeiçoando, buscando mais informações e eles mesmos estão fazendo a alocação deles. É tanto que a gente tem, né, 2 plataformas que entraram dentro da nossa cidade e que levam uma fatia muito boa do mercado, nesse sentido. Tem uma coisa importante para falar, que é a questão da economia disruptiva. Isso. Quem nunca ouviu falar nisso, escuta aqui. Economia disruptiva, ela surge com as novas tecnologias. Exemplo de economia disruptiva, os aplicativos de automóvel, do tipo Uber, 99.tax. O que acontece? Primeiro surge a tecnologia, que ela é disruptiva, ela vai romper com paradigmas e com relações. E essa nova tecnologia, ela desencadeia a necessidade de um ajuste econômico. Na locação temos isso, não é, doutora Kelly? A Airbnb, ela foi uma grande plataforma hoje, ela não é única, né? Tem outras plataformas, mas que rompeu essa questão da locação
e alguns paradigmas antigos da locação, né, que tinha que passar por um contrato de imobiliária formal, não eletrônico, né, como é o da Airbnb, que você dá o aceite, a questão da manutenção, o próprio locador, que acreditava que teria que estar sempre na mão de um terceiro, gerando esse custo para que aquela locação desse certo. Mas que, na verdade, iniciou aí uma transformação de mercado com o Airbnb, e hoje a gente sabe que muitos, como o Romilda bem falou, tem sido algo não lucrativo mais tanto, né, para as imobiliárias, a locação, e muita gente alugando por conta própria. Porque qual o desafio da imobiliária ao administrar um imóvel? O percentual que é cobrado é muito pouco para o custo operacional dela. Isso então, é interessante, hein? Precisa ter uma boa administrativo para acompanhar todas as despesas que tem daquele imóvel, tempo contratual, tudo isso. Uma outra questão é, quando o imóvel residencial está alugado, quem está de posse do imóvel não quer fazer manutenção nenhuma. Isso. E tudo é repassado, né, e cobrado da empresa que está administrando, da imobiliária que está administrando. Então, tem que ter aquele faz tudo. Isso. Mas nem sempre o faz tudo vai resolver de fato. Que são problemas mais sérios, né? Não são tão superficiais. Exatamente. Um chuveiro para trocar, um faz tudo faz. Mas se é uma tubulação que rompe no banheiro, ele já não faz, tem que ser um encanador. E você manter um profissional desse vinculado a um imobiliário, o custo é elevado, né? Então, assim, um aluguel de R$ 1.200, normalmente é 10% que vem para a imobiliária. R$ 120. Não paga o custo operacional que se tem. Então, assim, fica a imobiliária, né, prestando um serviço que ela não consegue atender aos dois clientes dela, porque o locatário e o locador são clientes, né? Gera essa insatisfação e o locador percebeu, e foi importante, eu acho muito positivo esse posicionamento do mercado agora, porque o proprietário entende, né, quando o dono da imobiliária fala assim, olha, não dá para administrar seu imóvel só com esse valor, precisa de um reajuste aqui. Ele vai entender quantas ligações ele vai receber, a cerca parou, o tubo rompeu, a lâmpada queimou. Então, ele vai entender e vai, de fato, compreender que o custo não era o suficiente. Isso. É impressão minha ou tem aí um mercado que está em transição do alugue pela imobiliária para alugue você mesmo? Isso. E você, ou por meio de tecnologias disruptivas ou por meio de modelos de contrato. Isso. Então, talvez isso seja uma seara, Kelly, para os advogados imobiliaristas, o quê? Trabalharem melhor os modelos contratuais. Isso, eu falo tanto, como o doutor Ivani falou, tanto dos modelos contratuais, porque a locação, ela tem algumas especificidades. Então, a gente precisa ter a vistoria, o laudo de vistoria, né? O contrato de locação, alguns modelos de notificação, e esse kit de documentos e essas formalidades, elas podem estar disponíveis para o locador. E o relatório fotográfico é importantíssimo. O relatório fotográfico, colocando dentro do laudo de vistoria, isso, né, Romilda, que é super importante, porque ali você já faz prova do estado de conservação do imóvel e o locador podendo fazer sua própria locação. Por quê? Romilda falou algo interessante para que manter essas despesas dentro de uma imobiliária, apenas essa taxação de 10%, ela não é suficiente para a manutenção dos seus custos. Todavia, para quem é o locador, que tem diversos imóveis, a depender dos valores, 10% mensalmente ao final do ano chega a um valor significativo que ele poderia estar fazendo sua própria locação, né, e gerindo seu próprio negócio. A gente chegou a entrevistar aqui uma arquiteta que gere seu próprio negócio. E ainda tem outro desafio, porque a depender da quantidade de imóveis, ele não quer pagar os 10%, ele só quer pagar os 5%, metade. Quer reduzir. Que aí é uma situação mais crítica ainda. Isso. E acaba ficando uma prestação de serviço que não atende nem locador, nem locatário. Então, essa fatia do mercado das imobiliárias está diminuindo. Vocês têm investido em outros tipos de serviço. Exatamente, até porque a rentabilidade, o próprio mercado se comporta e direciona. O mercado de vendas tem crescido bastante, não só na nossa região,
né, mas a nível nacional também. A gente percebe mudanças significativas nos valores dos imóveis, então requer mais estudo e compreensão de fato do mercado, das taxas de juros, aonde eu vou enquadrar melhor o meu cliente, qual banco, o que eu vou oferecer. Então, acaba a parte de locação ficando, de fato, em um outro plano. E aí também a gente tem aquelas plataformas que também é o LX, as pessoas divulgam seus imóveis nos grupos de WhatsApp e acaba filtrando bastante, né? E fazendo suas próprias locações. Eu acho interessante até um serviço para você entender, como você bem falou, Romilda, sobre as obrigações de locador e locatário. Né? A lei do inquilinato ela é bem clara nesse sentido, né? No artigo 22 e 23, quais as obrigações de um e de outro. Percebeu que o contrato tinha uma questão grave de nulidade, que era a dupla garantia. E as pessoas não têm esse conhecimento, ou seja, ela pegou um fiador e mais calção. A dupla garantia, ela é proibida na locação. Ela é permitida em diversos contratos, mas é proibida na locação. Então, nós conseguimos inverter uma situação para o locatário em sede de execução, onde o locador perdeu recursos, infelizmente, por ter disponibilizado, ter feito um contrato com uma nulidade grave. Né? E pouca gente tem esse conhecimento. Então, é muito importante uma assessoria e que você tenha o seu contrato personalizado. Como eu também já pegamos aqui contratos de imóveis comerciais no centro da cidade cobrando condomínio. O que Ivone falou, muito interessante, porque assim, a diferença entre o imóvel residencial, né, e o comercial. Então, assim, quando, de fato, você não pode sublocar nenhum e nenhum outro, a não ser que no comercial você tenha já pré-definido, abordado isso em contrato, aí você pode, né? Mas isso que fique tudo muito transparente. Claro. O óbvio tem que ser escrito, tem que ser falado, né? E assim, quando fala da parte de benfeitoria, de reforma, no residencial tem-se pouco benfeitorias e reformas, mas já no comercial ela é muito significativa. E aí, a sugestão que eu dou para quem, de fato, quer uma locação comercial é não faça locação por tempo curto, prazo curto, no mínimo 5 anos. Isso. Por quê? Quem vai locar no comercial já sabe o que está fazendo. E já tem alto investimento, geralmente, né? Que exatamente. Então, a reforma, a implantação de uma marca, a localização, tudo isso. Ponto de comércio. Né? Então, não faça essa de 12 meses. 12 meses não dá nem tempo de fazer a reforma. É verdade. Não paga os custos. Paga, não. Isso é muito importante. O pequeno empreendedor brasileiro que não tem conhecimento de mercado. De como, muitas vezes, iniciar um negócio e saber que um contrato, no mínimo, aí 3 anos, 5 anos. Muita gente faz por receio. Vou fazer de 1 ano porque pode ser que não dê certo. Mas aí você gera um problema, né? Porque a locação de 1 ano, muita gente acredita que a renovação ela se dá de forma automática. Mas se no contrato não vier expresso que ela pode se dar de forma automática, você vai estar diante de um locador que pode exigir um novo valor de locação. Porque ali, findou a vigência, começa uma nova relação jurídica. E aí, não tendo acordo entre as partes, acaba que o locador pode pedir aquele imóvel. E você que fez aquele pontinho de comércio, que investiu por 1 ano, é obrigado, e muitas das vezes, a deixar a locação. Ou se sujeitar ao preço. Isso. Então, a questão da vigência da locação e da renovação dos contratos estarem escritas e bem claras é muito importante mesmo. E nós temos mais 2 pontos importantes aí na tua colocação, Kelly, que assim, a locação pela primeira vez no Brasil, a gente teve um reajuste assim grandioso. Isso. Porém, a gente sai de uma situação de pandemia. Minha gente, a pandemia já passou. Tem muita gente que quer ficar lá, né? Então, assim, existiram inúmeros acordos de locação no período da pandemia, mas que agora a realidade é outra. Isso. E temos que absorvê-la. Então, a locação ela vem só aumentando, né? O indexador dela só vem aumentando. É bom para o dono do imóvel,
mas o locatário também tem que entender que não tem mais como ficar um imóvel que vale R$2.000, R$3.900. Não faz sentido. Tem uma questão dos contratos curtos que você está sujeito, como você falou, à valorização imobiliária, do mercado imobiliário, né? Então, assim, ele não pode ser um indexador. Todavia, se chegou ao final da vigência, você não vai ficar locador com imóvel defasado. Você vai querer aumentar na correspondência do mercado imobiliário. Todavia, se você tem uma locação mais longa, você vai reajustar conforme o IGPM ou o IPCA. Tem o IVAV, que é um novo indexador de mercado aí que ainda não pegou em todos os estados no Brasil. Salvo engano, Rio de Janeiro e alguns outros. Porque poucas pessoas, de fato, estão tendo conhecimento desse novo indexador, né? Então, ainda não pegou, ainda está o IGPM está ali se discutindo ainda. Porque o IGPM e o IPCA, na verdade, eles têm requisitos outros que não o mercado imobiliário, a valorização do mercado imobiliário, né? Tem a valorização do valor do consumo, né? Do aumento dos produtos, mas não é algo que foca no mercado imobiliário. São dois índices focados mais nas relações de consumo, nos preços ao consumidor. E no direito imobiliário você tem outros parâmetros ali, você tem fornecedores de produto, materiais, recursos, construção, mercado da construção civil, que influencia muito. Então, são parâmetros diferentes. Então, é interessante que surja um novo índice que represente melhor esse mercado. É tanto que dentro da construção civil é utilizado o CUB, né, para que ele tenha esse indexador, onde os materiais, os insumos são baseados nele. Então, não dá para manter o valor de aluguel parado, estagnado, enquanto outro indexador está alavancando. E no aluguel, a gente tem uma situação que é a depreciação do imóvel, né? Como que você calcula isso? Não tem um índice que vise especificamente isso, senão do mercado imobiliário, né? Porque do índice ao preço do consumidor, que é questão de inflação, preços de mercado, não está visando a desvalorização. E a cada ano que passa, o imóvel ele sofre aquela depreciação, né? E o locador, para ter lucro no mercado imobiliário, ele tem que saber locar, porque senão vai ter mais prejuízos do que benefícios, né? E um imóvel caro, que você investe bastante recurso, você precisa ter uma rentabilidade. E o que eu sempre costumo dizer aos locadores é que ter locação hoje, que muita gente tem é uma questão cultural. Vamos investir em imóveis porque está me dando uma renda passiva ali, mas só que muitas dessas pessoas não fazem conta, né? Chegam para você, Romilda, fazendo a conta de depreciação, de quanto e quanto tempo tem que reformar, se é um apartamento no edifício, se aquelas despesas extras do condomínio que não são pertinentes ao locatário estão embutidas ali ou não, porque hoje, né, as pessoas precisam fazer conta para saber a viabilidade, depois de uma situação de pandemia, inclusive, desse mercado imobiliário. Não é só locar e achar que tudo é lucro. Doutora Ivone é expert em inclusive finanças. Diga aí, doutora, tudo é lucro na locação? Lógico que não. Como você falou, o dinheiro representa diversos valores. A pessoa tem que entender que o dinheiro não é moeda. O dinheiro ele tem que agregar valor. E falando em valor, quero aqui fazer uma pergunta para a nossa convidada. Dona de imobiliária, gente. Isso. Que fantástico. Uma mulher dona de imobiliária. Não, sabe que orgulho. Sabe o que eu gosto do nome da imobiliária dela? Que é Romilda Rodrigues Negócios Imobiliários. Então, são muitas oportunidades, são muitas possibilidades de negócios. E dentro dessa possibilidade de negócios, dizem, Romilda, como conseguir bons inquilinos diante desse contexto pós-pandemia, de recessão econômica, de recuperação econômica, mas também de dificuldades. Como você orientaria a outros corretores, a outras imobiliárias, criar esse perfil? Como achar um bom inquilino? Como hoje a demanda é muito grande, então, assim, é filtro, é documentação. Tem que analisar a documentação, tem que consultar. Não é só SPC Serasa, não. Isso. Como eu sou correspondente bancária também,
né? Então, assim, os S's, né? Dos negócios. Dos negócios. Então, assim, a gente acaba fazendo uma consulta mais aprofundada, né? E se tem restrição, não tem como você fazer a alocação ali para aquele inquilino, não. Né? Quando você pega cartão, loja de utilidades, várias situações dessas. Tá com restrição? Não dá. Ou seja, está com os dados inseridos na SPC Serasa não dá. É preocupante. Eu tenho uma amiga que fala bem assim comigo. Ela fala assim, olha, você tem que ter seu CPF. Se você tem CPF, você tem crédito. Se você não tem, então você não tem crédito. Não queira avançar. E na locação, costuma-se pedir uma garantia ou uma comprovação que seja 3 vezes, no mínimo, o valor da locação, né? Isso. Aí e teria que apresentar ao locatário declaração de imposto de renda, contra-cheque. Movimentação bancária. Tudo isso. Um ponto muito interessante que nossa região diverge de várias cidades, inclusive capitais, é que as pessoas que pagavam aluguéis tipo de R$600, né, até R$800, elas começaram a perceber com os benefícios do governo, não desse atual, mas dos outros, que elas poderiam adquirir o bem pagando essa parcela para o banco. Sim. E com várias facilidades de pagamento da entrada, o uso do FGTS, o parcelamento junto às construtoras. Então, assim, ela sabe de fato que o imóvel está ela na posse, mas que é do banco. Isso. Se ela não paga, o banco toma. Mas para ela foi vantagem. Aí, quando a gente passa para um valor de locação acima de R$1.500, o perfil do cliente já é outro. Importante. O perfil do cliente já é outro. E a gente lida aqui com clientes mais conscientes, com poder aquisitivo melhor, mas fala, tá, vou pôr meu pé aqui no chão, eu posso pagar um aluguel de 3, mas vou pagar de 1.500. Sim. E aí evita a inadimplência. E o que você comentou agora, não só evita a inadimplência, como delimita para o locador investidor que tipo de mercado ele vai investir. Isso. Né? Então, assim, para quem vai investir, construir para alocar, ele já está pensando num tipo de construção de locação para médio alto, padrão, né? Porque você está trazendo informação de que as pessoas que têm vínculos com o FGTS, com carteira assinada, e devido aos inúmeros programas de governo, Minha Casa Minha Vida, têm feito não locação, mas adquirindo seu próprio imóvel pelo mesmo valor da locação, pagando o aluguel, né, todavia, para que um dia a casa seja sua casa própria. E um outro ponto que a gente tem aqui, que assim, fica na outra extremidade, nós não temos imóveis para o alto padrão, para a locação. Isso. Não temos. É verdade, há uma escassez em relação a isso. Muito grande. E engraçado, quando nós falamos de imóvel de alto padrão, vale mais a pena, geralmente, matematicamente, alugar do que você adquirir. Porque você tem um imóvel ali de 3 milhões, você vai pagar uma alocação menor do que a aquisição do próprio bem. Isso. Então, na nossa região mesmo, há uma escassez tremenda com relação a isso, porque já é um outro público que aquele capital ele consegue produzir e rentabilizar mais do que ele parado num ativo imobiliário. E falando da parte de finanças, doutor Ivone, o que acontece? Enquanto você está investindo naquele imóvel, né, de repente você tem um outro negócio, o seu capital está imobilizado. Sem liquidez, né? Geralmente o que? A locação representa 1% do valor do imóvel, né? Seria, né? 1%. Mas às vezes não chega. No momento está passando, tá? Isso. No momento passa aqui. É o que eu vejo na realidade local que está passando. Mas local. No Brasil, no geral. Gente, olha só, a ampulheta começou. A ampulheta anda. Então, assim, nós... esse tema, ele é relevante para muita gente. Com certeza, ele é muito E ele é muito amplo. Ele é muito amplo. A gente falou aqui dicas para empreendedores, locadores, locatários. Falamos do alugue você mesmo, das imensas possibilidades. Romilda, como proprietária de imobiliária, da dificuldade da locação hoje, com a inserção das novas plataformas de mercado. Então, tem sido, Romilda,
mais vantagem o proprietário local, imóvel por si, não pagando essa taxa, mas investindo, por exemplo, num kit de locação em conhecimento? Sim, com certeza. Isso aí é sem sombra de dúvidas, porque ele consegue estar mais próximo, ele consegue satisfazer o cliente, ali atender de fato aquela necessidade, do que a intermediação e a imobiliária. O valor que ela recebe não é suficiente para arcar com todos os custos. Então, a qualidade do serviço dela, que deveria ser de excelência, acaba não sendo. Acaba não sendo. E aí, quem é que vai ficar com a fatia desse bolo da locação? O proprietário. O proprietário. Que tem que se resguardar juridicamente. E tô vendo aqui, mas só um dado importante. Não, tô brincando, mas pode continuar. Mas, A gente já percebe, como eu estou parte, né, do grupo do Cresce do Pernambuco e daqui de Petrolina, o que a gente percebe? A quantidade de pessoas que começaram a buscar a especialização do próprio curso para aprender, de fato, como que vai gerir o próprio imóvel. Isso é importante. Muito. Corretores de si mesmos. Corretores de si mesmos. Eu achei fantástico, super apoio, acho que tem que ser dessa forma mesmo. E a informação está aí, né? A gente está aqui nessa plataforma disponibilizando muita informação útil, né? Relevante. E essa proximidade da informação com as pessoas, com os proprietários e empreendedores, e eles entendem hoje que o imóvel pode ser uma aplicação de recurso, que ele pode ganhar mais alugando por si, né, e ou utilizando outras ferramentas que não disponibilizam aquele valor mensal, e as imobiliárias, por outro lado, estão vendo que já não é tão vantajoso, justamente por essa mudança de comportamento. Romildo, inclusive, me mandou uma notícia da Quinto Andar, né, uma das maiores do mundo, né, Isso. na questão de locação. Uma startup que inovou nessa tecnologia aí de metodologia disruptiva. Ela tem influenciado os seus clientes, ela faz a locação inicial, né, faz a conexão, e eles passam a gerir seu próprio negócio. Exatamente. Então, com tudo aquilo que a gente fala aqui... Isso. Eu acho que a gente está sendo, sabe aquele De Volta para o Futuro, aquele filme dos anos 80, maravilhoso? Nós estamos aqui com a visão antecipada de que há algo por aí. E algo vai mudar. Já está mudando. Respondendo à pergunta inicial, doutora Ivone, sobre o que é neurobusiness, né? É justamente isso. Estudar o que está à frente, o negócio no futuro. Isso. É o que a gente já está fazendo. Eu quero estudar neurobusiness. Eu achei muito chique, gente. Neurobusiness. É minha cara. Eu falei neurobusiness. É isso. Tem muitos S's. Tem muitos S. Romilda, onde que as pessoas, nossos seguidores, podem te encontrar na internet, nas redes sociais? Divulgue o seu site, sua arroba. Muito fácil. Coloca Romilda Rodrigues, aí já aparece negócios imobiliários, já aparece correspondente bancária, e cada página a gente trata de assuntos, né, diferentes. A gente trata do mercado imobiliário local e de outras cidades em torno. E no correspondente bancário a gente também fala da parte de investimento, habitação, todo esse mercado aí que está vinculado aos bancos. É isso, pessoal. Mais uma vez o tempo passa muito rápido. Aqui esse tempo voa. Voa demais. É tudo muito bom. Muito bom, muito legal. Agradeço, Romilda, você ter vindo aqui nesse dia, nessa tarde, doar seu tempo, trazer conhecimento, trazer informação. Muitas vezes a gente não acha nos livros, a gente não acha nas faculdades da vida. Verdade. E é vivência. Então, você siga o nosso canal no YouTube, Autenticidade Jurídica, nosso Instagram, @Autenticidade Jurídica, e os nossos pessoais, Kelly Medrada ADV. É isso mesmo? Isso. Tá. Ivone Dourado ADV. E dizer a vocês, continue seguindo o nosso canal e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.